Shalom, esse é o seu canal de arqueologia e de teologia bíblica. E hoje vamos estar falando sobre um homem que mudou, que fez história na primeira aliança, um homem importantíssimo para libertar o seu povo, o povo de Israel, do cativeiro egípcio. Hoje vamos estar falando sobre Moisés. Possivelmente vamos estar dividindo esse aqui em 2 ou 3 vídeos. Esse é o primeiro, vamos dividir em 2 ou 3 vídeos para estar falando um pouco mais sobre a vida de Moisés, falando sobre o ministério de Moisés, falando sobre o que Deus fez na vida de Moisés, para ele estar pronto para livrar o seu povo do povo do Egito. Como todo mundo sabe, Moisés era um judeu da tribo de Levi, que foi criado por um egípcio. Aí vamos descobrir por quê. Por que Deus chamou Moisés? Porque Moisés passou 40 anos no deserto, no palácio, depois mais 40 anos no deserto. E porque Deus falou para ele tirar a sandália daquele lugar. Porque Deus esperou 40 anos, depois levou Moisés e tirou o povo do Egito com braço forte. E depois mais 40 anos até eles tomar a terra prometida. Então vamos falar sobre esse homem que fez mudança, um homem que representa a lei. Para os judeus, Moisés é um homem grande, porque ele representa a lei. E entre os profetas de Israel não terá um maior do que Elias, porque Moisés representa a lei. Elias, os profetas. E também, como tem um profeta, a lei e os profetas, também tem um que é admirado por todo o povo de Israel, que é o rei Davi. Não há outro rei maior do que o próprio rei Davi. Então vamos, já que o assunto não é Davi nem Elias, vamos focar em Moisés. Moisés veio da tribo de Levi, como todo mundo sabe, filho de Joquebede e Arão. E teve 2 irmãos, que é Arão e Miriam. No decreto, quando o povo se levantou, quando um novo faraó se levantou naquele tempo, e a Bíblia nos diz que levantou-se um faraó que não conhecia José. Aqui é o ponto mais estratégico, porque tinha um faraó que não conhecia José. A história nos fala que durante o período de José, não era os egípcios que tomavam conta. Não eram os egípcios que ficavam nas terras dos egípcios, mas sim os mormons. Pessoas da etnia de José, pessoas que viviam de outras coisas. Eles invadiram o Egito, tomaram o Egito, mas por gostar tanto, eles admiraram tanto a cultura faraônica contra a cultura do egípcio, que manteram-se a cultura egípcia daquele tempo, mas não era o próprio Egito que tomava conta. Por isso que quando José se apresentou e ele disse que ficará abaixo de mim somente ao trono, ninguém achou estranho naquele momento, porque não era o próprio Egito, não era um egípcio que estava no controle do Egito. Passa-se um tempo, em 160, antes da saída do povo de Israel, levantou-se um faraó. Aí vem do exército, homem de honra do exército egípcio, se levantou, não suportando tudo aquilo, se levantou contra aquele povo que estava no Egito, tomou o Egito de volta. Aí sim, era um egípcio no controle. E quando a Bíblia diz, levantou-se um faraó que não conhecia a José, é porque era o general
do exército egípcio, que se levantou para tomar o trono. Aí começa uma nova, como se diz, um termo arqueológico, um novo império, mas agora egípcio. Se levantou e fez um decreto. Por que ele teve o decreto? Porque o povo de Israel, ele não foi levado como escravo. Ele não foi chamado como um Zé Ninguém. Ele não foi chamado para comer o pior da terra. Mas sim, eles estavam no melhor da onde existia. José deu aos seus pais e os seus 70 ou seus 75 pessoas que entraram com ele, a melhor lugar da terra do Egito, onde havia comida, bebida. Eles ficaram no melhor. E isso faz com que o povo se acalme. Já que tinha comida, já que tinha bebida, eles se acalmaram o seu coração. E começaram, como todo o povo, se reproduzir, aumentar, virou uma nação grande, virou um povo grande. Não uma nação, porque ainda Israel não era uma nação, mas um povo grande. Quando um novo faraó se levantou naquele dia e decretou que todo homem tem que morrer e que toda mulher podia viver, era porque o povo estava crescendo de um jeito tão grande que ele ficou com medo de que o povo de Israel tomasse o Egito dos egípcios. Então começou a castigá-los com isso. E não só isso, como também introduziu a escravidão ao povo de Israel, o trabalho forçado ao povo de Israel. Então, como diz, tem a lei, tem o decreto de um homem não pode viver, tem o decreto que só mulher podia viver. Aí traz uma destruição. Satanás achou esse jeito para destruir o povo de Deus. Porque naquele tempo ninguém queria mulher como filho. Mas só mulher que podia nascer. Ninguém queria mulheres como filhas. Mas sim varões, homens, para levar a sua descendência. Sim. Só podia ter mulheres, não havia casamento. Não se dava em casamento. Ninguém queria se casar porque ninguém queria filhas, mulheres daquele tempo. Mas como só podia ter, isso que acontece. Se isso acontece, a tribo do irmão mais velho tem que se levantar e tomar uma atitude, reerguer a nação. Mas ele se aquietou. E lá na tribo pequena de Levi, tem um homem chamado Arão. E sua esposa Joquebede, que possivelmente já tinha Arão e Miriam. Naquele dia, no decreto, eles se levantam e Deus concebe a eles um filho, que na frente ia se chamar Moisés. Para os judeus, ou Moshe, Moisés para nós brasileiros, Moshe para os hebreus e possivelmente como era Moshe-Ra para os egípcios. Aqui vai, nasce Moisés. Em Êxodo nos conta essa história. Diz Êxodo capítulo 2, verso 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou com betume e pez, pondo nela o menino e pôs no junco à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia acontecer. E a filha de Faraó desceu-se a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio,
E ela viu a arca no meio do junco, e enviou uma criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava, moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Aqui está. Essa, como todo mundo sabe, da tribo de Levi, sua mãe Joquebede, seu pai Arão, seus irmãos Arão e Miriam. Aqui tem algo interessante. Aqui a Bíblia fala que é a filha de Faraó. Estava com as suas servas, as suas donzelas, no rio para se lavar. Possivelmente, pela cultura egípcia, ela estava se lavando para um ritual que ela fazia todos os dias. Se lavavam para apresentar o seu corpo. Mas a Bíblia diz que era a filha de Faraó. Mas aqui está algo interessante, que a história e a arqueologia nos falam que a mãe de Moisés, egípcia, não era a filha ela era a filha de um faraó, mas não somente a filha de um faraó. Por isso que eu falo que ela estava num ritual, porque possivelmente a história nos diz que, e a arqueologia e a história nos diz que possivelmente a mãe de Moisés, egípcia, era o próprio faraó daquele tempo. E o seu nome, já que é um pouco meio egípcio, um pouco complicado, é Hatshepsut, o nome da mãe de Moisés. Se vocês quiserem saber depois um pouco mais, a gente pode falar sobre ela, ou vocês podem procurar mais informação. O nome dela é Hatshepsut. Ela era a mãe de Moisés no Egito. E ela era a própria faraó naquele tempo. Mas ela não se apresentava ao povo como uma mulher naquele tempo. Ela se vestia, colocava o seu chapéuzinho, até mesmo uma barbinha. Aquelas barbinhas que os faraós tinham, ela colocava para se apresentar ao povo do Egito. Hatshepsut era a mãe de Moisés no Egito. E Moisés, por 40 anos, foi criado na cultura egípcia. E os egípcios tinham sua cultura, seu povo, sua língua, seus deuses. Porque no Egito tinha vários deuses naquele lugar. Um dia eu também posso até fazer um vídeo sobre os deuses do Egito. Mas vamos lá. Agora vamos falar sobre Moisés. Por 40 anos, Moisés cresceu na cultura egípcia. Cresceu falando, como eu disse lá no começo do vídeo, como para nós brasileiros o nome é Moisés, que traduziu, para os hebreus é Moshe, e possivelmente como o povo do Egito tinha a cultura de colocar o seu nome, mais um acrescento de Deus, como Ra. Então, o Deus Ra do Egito. Então, possivelmente, a mãe de Moisés colocou o nome dele de Moshe Ra. Moshe Ra. Aqui vem. Se o nome de Moisés era Moshe Ra ou não, não é relevante no momento. Mas ele foi criado na cultura egípcia. Por 40 anos ele falava, comia, bebia e vestia como um egípcio. Nesses 40 anos ele começou, nesses 40 anos de vida, ele começou a entender que o povo egípcio era um povo muito forte, era o império mais poderoso daquele tempo. O Egito era muito forte. Agora você vem e aprende que a cultura egípcia, aprende que por 40 anos, 40 longos anos, você aprende toda a cultura, a língua, escrever, a falar, viver, vestir como um egípcio. Aí do nada você vai e tem um choque de realidade. Você descobre que a mãe que você sempre pensou que era sua mãe, não é a sua mãe. Você descobre que não é um egípcio, você descobre que você é um hebreu, filho de uma hebreia. Agora imagine todo o choque. Ou possivelmente,
Moisés já sabia, descobriu ao longo do tempo que ele era filho de hebreu. Mas, supondo que ele não sabia, o choque de realidade que ele encontra, e ele caminhando, certa vez ele caminhando, viu um egípcio espancando, torturando, batendo um do seu povo, um dos seus irmãos de sangue, né? Porque diferente da nação brasileira, diferente da nação, o hebreu não vê como o povo, é o nosso povo de Israel. Ele vê em um só. Não, o povo brasileiro, nós, os brasileiros, lá é o único povo. Mesmo que na hora de outras coisas pode ter diferença, mas lá, sim, é o único povo. Ele se vê só como um povo de Israel. O povo chamado pelo Deus vivo. E ali ele vê que o egípcio massacra um do seu povo. O que você acha que vai acontecer? Ele fica revoltado, mata o egípcio, enterra o egípcio, deixa o judeu ir embora. Passa-se os dias, Moisés aparece e dois hebreus brigando, ele tenta separar e ele, um dos filhos das trevas diz: quem é você? Você é o juiz que vai intermediar entre eu e ele? Como você vai nos matar, como matou o egípcio? Moisés vai correndo e foge para o deserto. Irmãos, vamos parar, vamos só até aqui o deserto. Como você já deve ter aprendido um pouco sobre um pouco da vida de Moisés, depois nós vamos continuar sobre os 40 anos que Moisés passou num deserto para aprender, para se rever e ver o que Deus tem para ele. Às vezes temos que parar um pouco para entender o que Deus quer com a nossa vida. Então, irmãos, não percam o nosso próximo programa, o nosso próximo vídeo, que vamos estar com a segunda parte da vida de Moisés. Vamos estar falando sobre os 40 anos, sobre os 40 anos no deserto, e que Deus abençoe todos vocês e fique com a paz do Senhor.